Olá! Agora que você já conhece como criar dependências, eu quero mostrar para você um tipo diferente de dependência. Muitas vezes você vai utilizar uma biblioteca de terceiro não para resolver um problema específico do código, como foi o caso da leitura da API no GitHub, mas você vai utilizar alguma lib apenas no seu ambiente de desenvolvimento. Por exemplo, existe a biblioteca chamada Flake8, que é um chamado linter, que ele vai servir para conferir se o seu código Python está de acordo com as boas práticas indicadas na PEP8. Então, esse tipo de biblioteca só é utilizado em ambiente de desenvolvimento. Se alguém quiser utilizar a nossa biblioteca apenas para resolver o problema da chamada da API no GitHub, ele não precisa instalar essa biblioteca Flake8. Então, como que nós conseguiremos resolver os dois problemas? Deixar que desenvolvedores consigam instalar todas as dependências, incluindo o Flake8, e ao mesmo tempo permitir que aqueles que serão apenas usuários da nossa biblioteca instalem apenas as dependências necessárias para rodar o projeto em si. Então, para começar a resolver este problema, nós vamos primeiro instalar a biblioteca Flake8. Então, pip install Flake8, lembrando de sempre rodar com o virtualenv instalado, para você não instalar bibliotecas no Python do seu sistema operacional. Então, ao final da instalação, veja que ele instalou o Flake8 e suas dependências. Portanto, se eu rodar aqui o pip freeze, eu vou ter todas essas dependências instaladas, mais as dependências do requests. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar o comando pip freeze, como nós fizemos no requirements, para jogar essas dependências também para um arquivo. Mas em vez de chamar este arquivo requirements, eu vou chamá-lo de requirements dev, porque essas são as dependências que devem ser instaladas somente para quem for trabalhar no projeto desenvolvendo melhorias. Então eu rodo esse comando e crio o meu requirements-dev. Veja então que ele contém todas as dependências, mas eu não quero incluir nesse requirements-dev aquelas dependências que já se encontram no requirements. Então eu vou retirar desse requirements-dev o certify, chardet, IDNA, requests e o urllib3. Então vamos lá. Certify, chardet, IDNA, requests e o urllib. Contudo, quem for instalar o ambiente de desenvolvimento, normalmente também precisa das dependências do projeto que se encontram aqui no requirements. Então, para que ele também instale as dependências que se encontram aqui no requirements, que são essas 5 aqui, eu vou acrescentar uma linha chamada "-r", justamente a mesma opção que é utilizada para instalar as dependências de um arquivo, e eu vou escrever justamente o código do arquivo requirements.txt. Perceba que, quando agora alguém quiser contribuir com o projeto, ele deverá criar o virtualenv e rodar pip install -r requirements, mas agora ele vai utilizar o dev, porque ele quer instalar todas as dependências. Então, quando você aperta Enter, repare que ele tentou encontrar a instalação tanto para as dependências de desenvolvimento, como também aquelas presentes no requirements.txt, que são as dependências do projeto. Uma vez feito isso, você consegue utilizar o comando Flake8 para que ele avalie o código e veja se ele está de acordo com a PEP8, que são as boas práticas de escrita de código Python. Contudo, repare que ele está demorando um bom tempo para fazer essa análise. Por quê? Porque quando eu pedi para que o Flake8 rodasse, ele está considerando todo o código que se encontra na raiz do meu projeto. Então veja que inclusive ele está passando nas bibliotecas presentes dentro do meu .venv. Só o que acontece é que as bibliotecas de dentro do .venv não estão sob minha responsabilidade. Elas são bibliotecas de terceiro.
Inclusive, verifique que ele está encontrando várias inconsistências ali dentro. Então, eu quero que o comando flake8 ignore tudo que está no Venv. E também pode ser que você queira criar uma certa liberdade no seu código com relação a PEP8. Para fazer isso, eu vou criar aqui um arquivo na minha raiz chamado .flake8, que é um arquivo de configuração padrão para o Flake8. Dentro desse arquivo, eu costumo colocar algumas configurações do meu gosto. Então, primeiro eu defino uma seção Flake8, que define quais são as minhas configurações na hora de a biblioteca conferir o código de dentro do meu projeto. E uma coisa que eu, em particular, não gosto da PEP8 é que ela diz que a linha pode ter um tamanho máximo de 79 caracteres. Acho que hoje em dia, com os computadores mais modernos, 120 é um número bom de tamanho máximo para uma linha. Então eu mudo o tamanho máximo que uma linha pode ter no meu código e, além disso, eu peço que o Flake8 exclua a pasta .venv, justamente porque o que estiver dentro de .venv não está sob minha responsabilidade. Quando eu crio esse arquivo e rodo o Flake8 novamente, veja que foi muito mais rápido porque ele só conferiu o meu código. Para você entender o que o Flake8 faz, eu vou entrar no nosso GitHub API, nesse arquivo aqui, e vou, por exemplo, acrescentar um espaço a mais. Por quê? Porque a PEP8 diz que o espaço que deve haver entre o import e uma função são 2 espaços e não 3. Além disso, eu vou juntar essas duas linhas aqui agora, só para que elas passem do meu limite de 120. Veja aqui, eu vou juntar e fazer aqui uma linha bem grande para ver se ela passa, olha lá, dos meus 120 caracteres. Então, eu vou novamente rodar o Flake8 e veja que ele me indica justamente aqueles dois itens, olha lá. Na linha 5 eu tenho muitas linhas em branco e na linha 7 do meu arquivo eu tenho uma linha longa demais. O Flake8 serve então para eu automatizar a conferência da qualidade do meu código escrito. Eu vou reverter aqui o arquivo, vou voltar para o arquivo original, rodo o Flake8 e vejo então que o meu código tem o formato de acordo com o PEP8 e com as minhas configurações personalizadas no meu arquivo .flake8. E agora eu posso inclusive acrescentar as instruções no meu README. Então eu posso colocar lá para instalar. Aí eu vou colocar aqui em termos de código, de console. Então eu vou colocar o comando python 3-m venv.venv. Depois o source.venv/bin/activate, depois o pip install -r environments-dev.txt e para conferir qualidade do código eu vou rodar o comando no console flake8. Eu criei uma pendência de número 12 para criar um linter para o código Python, que é o que nós fizemos até agora. Então eu vou comitar adicionada flake8 como dependência. Vamos fechar a pendência de número 12 e comitar.